Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca por fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. O grande apóstolo Paulo, um dos mais renomados autores cristãos de todos os tempos, escreveu algo polêmico acerca de alguns judeus de seu tempo. Veja o que ele disse. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Romanos capítulo 10, versículo 1. Noutras versões é dito que eles, os judeus daquela época, tinham zelo, mas não com entendimento. Essa é uma constatação muito grave, mas válida para muita gente que vive hoje, em pleno século XXI. Quase todos hoje têm um palpite ou uma opinião sobre alguma coisa. Praticamente todos falam com entusiasmo ou certeza acerca dos mais variados assuntos. São até mesmo inteligentes, mas falta-lhes muitas vezes a orientação e a reflexão pessoal acerca daquilo que estão dizendo. O Dr. John McRae, falecido presidente do seminário de Princeton, costumava dizer o seguinte: a entrega sem reflexão é fanatismo comportamental, mas a reflexão sem entrega é paralisia mental, pois não leva o indivíduo a agir. E, infelizmente, é preciso dizer que hoje existe uma situação de anti-intelectualismo muito forte e as igrejas não fogem a isso. De acordo com Louis Menand, autor do livro Pragmatismo, uma leitura, no mundo afora multiplicam-se os pragmatistas, para os quais a primeira pergunta de qualquer coisa não é seria isto verdade, mas antes, será que isto funciona? Muitos jovens têm a tendência de ser ativistas, dedicados à defesa de uma causa às vezes até justa, mas sem nenhuma verificação mental do porquê estão envolvidos com aquilo ou até mesmo se aquele é o melhor modo de se alcançar um resultado bom. Em 1987, foi publicado um polêmico livro nos Estados Unidos que até hoje é tema de intenso debate na educação daquele país. O título é Instrução Cultural, o que cada americano precisa saber. E o autor foi o acadêmico E.D. Risker, que trabalha na Universidade da Virgínia. Ele chega à polêmica conclusão de que uma grande parte dos alunos norte-americanos não tem o background cultural mínimo para entenderem com profundidade nem a primeira página de um jornal ou agir com responsabilidade de cidadãos, por exemplo, elegendo com seriedade um candidato nas eleições governamentais. Isso é muito sério, mas de fato várias pesquisas parecem confirmar esta afirmação. Uma delas, por exemplo, a lista Mindset, Modo de Pensar, realizada anualmente pelo Beloit College de Wisconsin, isto desde 1998 até hoje, revelou dados aterradores. A maioria dos americanos que está prestes a entrar na universidade não consegue escrever em letra cursiva, acham que o e-mail é lento demais, que Beethoven é um cachorro e Michelangelo um vírus de computador ou uma das tartarugas ninjas. E isto não é piada. Para os estudantes que se formarão em 2014, a Tchecoslováquia e a Iugoslávia nunca existiram. A Alemanha nunca foi um país dividido e para a maioria dos que nasceram depois de 1980, o Papa João Paulo II, que assumiu o pontificado em 1978 e morreu em 2008, foi o primeiro Papa da história. Veja mais esta. Um professor de História do último ano do que equivaleria ao nosso ensino médio no Brasil se espantou ao ver que a maioria dos seus alunos não acreditavam na história do Apartheid e nenhum deles sabia o que era isto antes de ouvir a sua aula. Numa outra pesquisa realizada em Fullerton, Califórnia, mais da metade dos alunos não sabiam quem foi Alexander Hamilton, mesmo com sua foto aparecendo nas notas de $10. Mesmo que eu não tenha uma pesquisa detalhada sobre o Brasil, eu não creio que estejamos melhores que os americanos. Haja vista que, segundo uma última divulgação do PISA feita recentemente, dentre os 65 países que participaram da pesquisa, o Brasil ocupa invariavelmente os piores lugares, as piores posições em todos os itens avaliados. Nós ficamos em 53º lugar, perdendo até para países como a Bulgária e a Romênia. As respostas que os alunos dão a essas pesquisas podem até parecer engraçadas,
mas são trágicas. Se, como diz o ditado, os jovens são o futuro do mundo, convenhamos que causa arrepios imaginar viver num mundo gerenciado pelos entrevistados nessas pesquisas de conhecimento geral. Mordecai Richler, um conhecido comentarista canadense, escreveu: "O que me faz ter medo com respeito a essa geração é o quanto ela se apoia na ignorância." Mas antes que você pense que o programa Evidências de hoje falará sobre educação geral, vamos voltar o nosso assunto para a temática da religião. É que é bom que se saiba que esse fantasma do desconhecimento também ronda os bancos das igrejas, e isto deveria nos servir de alerta. Afinal de contas, se os membros de uma igreja cristã ficarem por demais presos às celebrações litúrgicas, destituídas de significado, mais cedo ou mais tarde, eles transformarão os rituais em ritualismo barato, algo bem distante do que o apóstolo Paulo aconselhou em Romanos capítulo 12, versículo 1. "Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Então vamos à pergunta que não quer calar. Como estará o nível de cultura bíblica ou doutrinária em nossas igrejas? O cenário atual parece ser mais ou menos assim. Muitas pessoas já nascem na religião que professam, outras, em determinado momento de sua vida, aceitam a Jesus como seu Salvador e são batizadas passando a frequentar uma igreja cristã, falando especificamente do cristianismo. Elas então aprendem o básico da palavra de Deus e se alimentam o resto de sua vida desse básico, sem nenhum aprofundamento da fé doutrinária. Comportam-se como se fossem, desculpe a expressão, clientes num restaurante de luxo, se empanturrando daqueles pães com alho que servem na entrada e recusando-se ao menos a ler o menu principal e saborear as receitas do cozinheiro-chefe. Isto é uma comparação, é claro, mas você quer ver isto na prática das religiões que temos hoje em dia? Então lá vai. Recentemente, o Fórum Pool sobre Religião e Vida divulgou os resultados de uma pesquisa nacional que mede como os próprios crentes são desinformados quando se trata de religião. A pesquisa descobriu que, comparados a outros grupos, os chamados crentes sabiam sobre Bíblia e teologia menos do que ateus e agnósticos. Numa outra pesquisa, desta vez encomendada por católicos entre países europeus, somente 14% dos entrevistados cristãos deram respostas corretas a perguntas básicas de conhecimento bíblico, como, por exemplo, os evangelhos são parte da Bíblia? Jesus escreveu algum livro da Bíblia? Ou quem dentre Moisés e Paulo era uma personagem do Antigo Testamento? Mais um dado para você pensar. O Instituto Barna de Pesquisa, sediado em Greendale, Califórnia, fez uma pesquisa em países de maioria cristã. 93% dos entrevistados diziam possuir pelo menos uma Bíblia em casa. Dos que possuíam a Bíblia, 12% a liam diariamente e 38% esporadicamente. Aí, a enquete perguntou coisas de conteúdo bíblico. 69% acreditavam que a expressão "Deus ajuda quem cedo madruga" estaria na Bíblia. 48% achavam que o livro de Tomé fazia parte do Novo Testamento e 58% não souberam responder quem pregou o Sermão da Montanha. Estamos vivendo, segundo a conclusão do próprio pesquisador Randy Frazee, uma era de tremendo analfabetismo bíblico e teológico. E de quem seria a culpa? De quem seria a responsabilidade por tudo isso? Bem, no caso daquele analfabetismo cultural de que falei há pouco, visto especialmente entre alunos universitários e pré-universitários, existe uma explicação dada por Alan Bloom, autor do livro O Declínio da Cultura Ocidental. Para esse autor, que aliás é um eminente educador da Universidade de Chicago, o que estaria por detrás dessa ignorância coletiva seria a convicção pós-moderna de que não existe verdade absoluta, de que tudo é relativo. Criou-se a ideia de que o relativismo é necessário para que haja abertura de mente. E essa
é a virtude por excelência da educação nos últimos 50 ou 60 anos. Ou seja, não existe verdade absoluta. É proibido proibir. Acrescente-se a isto o princípio de que tolerância é a palavra que mais se tenta inculcar nos jovens que estudam hoje. Abertura de mente e relativismo é o que possibilitam a tolerância, e esse é, segundo muitos, o grande ganho intelectual do século XX e início do século XXI. O estudo da história da cultura, especialmente daquela linha revisionista, ensina que o mundo estava louco no passado porque acreditava em verdades absolutas. Pior ainda, o louco mundo do passado cria que este livro, a Bíblia, era uma palavra de origem divina, que Deus criou o mundo em 6 dias literais e que certas práticas, hoje tão corriqueiras, seriam pecado. Aliás, pecado é uma palavra que muitos querem hoje abolir do dicionário. Para os pós-modernos, as pessoas do passado achavam que estavam certas e, em razão disto, faziam guerras, perseguiam, praticavam xenofobismo, etc. Por isso, hoje, o ponto central não é corrigir os erros nem lutar contra os apetites e pulsões. Os maus hábitos não são mais retidos nem combatidos, são tolerados e resolvidos com programas que alimentam vícios permitidos. A ordem do dia é adaptar-se e não ser categórico ou dogmático em nenhuma afirmação. Assim, já que não há verdades absolutas, já que tudo é relativo, o propósito da educação não é aprender a verdade ou dominar fatos, mas apenas adquirir a habilidade de obter sucesso, riqueza, fama, enfim, realização pessoal. E a verdade? A verdade última ficou irrelevante e desnecessária nesse cenário. É coisa de cada um tem a sua verdade. Devemos tolerar os diferentes. Logo, não me admira que estes sejam os desastrosos resultados da nossa cultura. Afinal de contas, como estabelecer o que é certo e errado numa prova ou num currículo? Como estabelecer o que os jovens devem ou não aprender? Como saber que aquilo que aprendem hoje não será desmentido ou atualizado no amanhã? Como, enfim, dizer que uma resposta está definitivamente errada? Deixe-me abrir um parênteses aqui para você. O contraditório de tudo isto, a meu ver, é que nós somos incentivados a ensinar aos jovens que não devem se importar com a verdade e o conteúdo, mas apenas com a reflexão pessoal que cada um tenha. Contudo, somos obrigados a exigir desses mesmos jovens respostas corretas em provas de vestibular, concursos públicos, exames do Enem, e não podemos nem nos dar ao luxo de questionar dogmas como, por exemplo, da evolução das espécies. Isto é, no mínimo, muito contraditório. Fecha parênteses. Bem, se para o pós-moderno não existe resposta errada, tudo então realmente é relativo. Mas é claro que isto contraria fortemente a posição cristã. Para nós cristãos, existe sim uma verdade absoluta que está em Deus e é revelada por este mesmo Deus em Jesus Cristo. Portanto, não devemos olhar para a verdade com apatia ou com desdém. Muito pelo contrário, para nós, a verdade é o reflexo do próprio Deus. Ignorá-la significa ignorar a sua pessoa. Mas existem diferentes meios de alienação e negação da verdade. No caso das igrejas, o relativismo pode chegar na tentativa e promoção de uma exagerada adaptação do cristianismo ao mundo e à cultura que nos rodeia. Em nome da sobriedade, da prudência, não queremos ser marginalizados, não queremos ser seita, não queremos ser os esquisitos. Uma pesquisa recente feita com mais de 25 mil jovens religiosos do Brasil revelou que eles não estão sendo incentivados a lutarem contra o mundo, mas sim a se adaptarem a ele. Aliás, os próprios pais desta nova geração de jovens já se encontram adaptados. A ordem do dia é preparar os jovens para um mundo de sucesso, onde somente as pessoas de sucesso é que serão realmente felizes. As meninas podem até admirar Madre Teresa de Calcutá e os rapazes Mahatma Gandhi.
Mas na hora de escolher os seus modelos de vida, os seus heróis, eles preferem se parecer com Beyoncé ou Justin Bieber. O ideal na vida de muitos jovens não é ter a carreira de Paulo ou de João Batista, mas sim o sucesso de Mark Zuckerberg, o jovem fundador do Facebook. J.N. Andrews sabia de cor o Novo Testamento e levou a duras penas o Evangelho para a Europa. Mas o que isto importa se ele não teve os 7 milhões de dólares do jovem Mark, nem os 500 milhões de seguidores do Facebook? Quem vocês acham que está sendo a inspiração e o modelo de vida da maioria dos nossos jovens? Com quem eles querem se parecer? A quem estão sendo incentivados a imitar? Existe uma pressão muito grande para que se aculture sem limites a religião a fim de torná-la cada vez mais atraente. Talvez cheguemos ao ponto de exigir que Deus, eu estou sendo irônico, também adapte ao céu para atrair o maior número de pecadores para lá. Mas isto é apenas uma ironia. Agora, ironias à parte, torna-se claro que neste contexto de liberalismo e relativismo, a pregação pura e simples da palavra de Deus se torna algo irrelevante, para não dizer inoportuno. A simples noção de pecado, culpa e redenção, por exemplo, praticamente evaporou-se de muitos púlpitos. Se antes a tônica dos grandes pregadores era "Venha a Jesus, você que se sente um pecador", a nova homilética conclama "Venha a Cristo, você que tem problemas na empresa, no casamento, na sua vida profissional". Eles parecem que desfizeram a figura do Filho de Deus como Salvador, aquele que salvou a humanidade, para criar em seu lugar uma figura mais atualizada de Jesus como psicólogo, consultor de negócios, orientador profissional, animador de auditório, etc. Dizem que 2 cristãos estavam certa vez visitando suntuosas catedrais pela Europa quando lembraram do começo do cristianismo e como era pobre o movimento de Jesus. Então um disse para o outro: "Já não podemos mais, como Pedro e João, dizer, não tenho prata nem ouro". Ele estava se referindo a um episódio do livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João foram confrontados por um coxo que lhes pedia dinheiro. Então eles responderam: "Não tenho prata nem ouro", e é porque não tinham mesmo. Mas o amigo replicou: realmente o cristianismo hoje não tem do que reclamar. Temos muito ouro e muita prata, mas já não temos mais o poder de dizer a um aleijado: "Em nome de Jesus, levanta e anda". Hoje, estamos vendo o nascimento de uma nova homilética motivacional inspirada especialmente em palestras empresariais. Títulos como 20 Passos para o Sucesso, Técnicas de Vitória, Como se tornar um milionário de Deus, etc., estão lotando o sermonário de muitos ministros, especialmente quando são chamados a pregar para os jovens. Vitória com Cristo, para muitos, já não significa mais vitória sobre o pecado, mas somente vitória na vida profissional, na realização dos sonhos, na conquista da pessoa amada, na conquista da faculdade, etc. Veja, não vamos cometer o erro de jogar fora a água suja, a bacia e o menino juntos, não é isto. Estes temas poderão ter o seu lugar na educação dos jovens para o futuro, e é claro que tem. O problema que estamos identificando aqui é quando estes temas adentram ao púlpito cristão em franca substituição a assuntos de extrema relevância, como, por exemplo, as doutrinas bíblicas para o tempo do fim. Um outro problema é quando esse tipo de abordagem começa a induzir nas pessoas um sentimento de, digamos, leitura simplista, reducionista e alegórica da palavra de Deus. Isto mesmo. Simplista porque substitui o estudo pessoal das Escrituras por mera leitura ocasional ou por sermões motivacionais que já mencionamos. Reducionista porque são sempre os mesmos personagens, o roteiro não muda. A lição que se extrai da história de José no Egito, o combate de Davi e Golias, o chamado de Moisés. A Bíblia tem muito mais para apresentar do que simplesmente essas histórias. E, finalmente, alegórica em terceiro lugar, porque impõe ao texto da Bíblia uma aplicação completamente divergente do objetivo do autor inspirado ou até mesmo do Espírito Santo que o inspirou. Hoje, nós devemos ter a coragem de nos perguntar se muitos não se tornam ateus
justamente por causa da falta de testemunho, piedade e convicção sólida que muitos religiosos apresentam. Não é por menos que Friedrich Nietzsche, após anunciar a máxima filosófica da morte de Deus, completou: e o que são essas igrejas, senão o túmulo dele? Não que creiamos que Deus morreu, não é isto, mas há de se admitir que, de fato, se o ateísmo proclamou a morte de Deus, um cristianismo que vive sem piedade real acaba contribuindo com essa ideia de morte e até fazendo o sepultamento da divindade, o seu culto fúnebre. Afinal de contas, eu posso dizer que hoje existe praticamente dois tipos de ateísmo. Isto mesmo, dois tipos. Em primeiro lugar, o ateísmo teórico. São pessoas que dizem: para mim, Deus não existe, ponto final. E o ateísmo prático. Pessoas que, mesmo dizendo acreditarem em Deus, vivem como se ele não existisse. Certamente devemos seguir a paz para com todos. Contudo, haverá momentos em que teremos que tomar posições um tanto impopulares por causa da nossa fé. Mas se isto acontecer, o correto, o certo, é ficar ao lado de Deus. Sam Houston, um general estadista do Texas que ficou conhecido por defender princípios de justiça, mesmo que isso trouxesse consequências perigosas, defendeu os índios americanos contra agentes corruptos do governo. Ele também se opôs à escravatura numa época em que não era politicamente correto ser um abolicionista. Diante de uma multidão de opositores, ele então declarou: sempre tive como regra invariável na minha vida não formar nenhuma opinião ou dar veredito sobre qualquer grande questão pública antes de ouvir e considerar cuidadosa e imparcialmente todas as evidências. E uma vez tendo assumido minha posição, nenhum temor da condenação popular me poderá induzir a modificá-la. Nunca permiti que o clamor, a paixão, o preconceito ou a egoísta ambição popular me induzissem a mudar uma opinião ou um veredito que minha consciência e razão tenham formado e considerado justos. Você já ouviu dizer que a voz do povo é a voz de Deus? Nem sempre é assim. Porque quando demagogos e líderes maldosos conseguem, por exemplo, incitar o preconceito do público e silenciar a voz da razão, uma mesma multidão que no domingo clama Hosana ao filho de Davi, referindo-se a Cristo, na sexta-feira seguinte pode gritar crucifica-o, crucifica-o, preferimos Barrabás. Eu poderia até dizer que, em alguns momentos, a voz do povo torna-se a voz da ignorância ou até mesmo a voz do inimigo de Deus que usa a multidão para desmentir as verdades sagradas. Portanto, se você já tem estabelecido que a Bíblia é a revelação de Deus para a sua vida, então meu conselho é: viva por esta palavra. Oriente-se por seus ensinos e lembre-se, a fé pode até não ser racionalista, mas ela tem de ser racional. Pense nisso. Este foi o nosso assunto hoje, portanto, um grande abraço para você e não perca semana que vem o nosso novo encontro aqui na TV Novo Tempo para mais um programa Evidências. Até lá! Seja Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse nosso site. Sou Anjo, sou Novo Tempo.